Olá, vamos falar hoje de paisagismo ecológico para os desafios do presente. A gente tem um planeta só, né? A gente vive num planeta lindo, um planeta azul, com verde, e que vem se tornando cada vez um planeta mais urbano, né? E não só pelas paisagens que a gente vai ocupando, mas por tudo que está acontecendo nas cidades, né? E tudo que a gente faz nas cidades impacta o planeta, né? Porque é aqui que a gente consome, é aqui que a gente decide as coisas, e as políticas são tomadas, enfim, e como as pessoas se relacionam com essa natureza, né? Que a gente depende tanto. E tudo que acontece, tudo que vai para o planeta, né, os nossos impactos, voltam para as cidades, né, voltam para cá. Então, a gente está hoje com imensos desafios, imensos, gigantescos. Né? A gente tem hoje o problema da água, que é gravíssimo, tem uma escassez de água potável, porque a gente está poluindo os rios, está assoreando tudo, enfim, a gente está com problemas muito graves de suprimento de água. A África do Sul, há pouco tempo, teve, há 2 anos atrás, quase entrou no dia zero, né, onde estaria sem água. Aqui no Brasil, a gente tem um problema muito sério de falta d'água. São Paulo, o Rio depende da água de São Paulo, pelo Paraíba do Sul, e a gente tem esse mito que a gente tem muita água. A gente está tendo perda de solos em escala jamais vista, né? E com cada vez mais necessidade de agrotóxicos, né? Que estão contaminando as nossas águas. Então, o ciclo é muito destrutivo que a gente está vivendo. E os alimentos que a gente se alimenta todos os dias, né? A maioria das pessoas come comida lixo ou comida extremamente contaminada com esses agroquímicos que hoje dominam toda a cadeia de produção alimentar. E, com isso, a biodiversidade vem sendo impactada tremendamente. Né? Os nossos biomas estão sendo destruídos por incêndios, por desmatamento, enfim, numa escala absolutamente alarmante. E, e os ecossistemas, as pessoas não conhecem os seus ecossistemas, não valorizam os seus ecossistemas, não têm contato com a natureza para valorizar isso. Tudo isso está sendo agravado pelo clima, e o clima, essa alteração no clima, né, com a emissão de gases de efeito estufa que a gente tem feito, tem alterado, tem impactado tremendamente todos os outros, né, tanto as águas, quanto os solos, quanto a biodiversidade. Lembrando que o desmatamento, né, ele devolve rapidamente o carbono para a atmosfera, e os incêndios mais ainda. Então, a gente está aí num ciclo destrutivo absolutamente alarmante. E quando a gente começa a estudar as cidades, a gente precisa estudar a ecologia urbana, que é a base do paisagismo ecológico. A gente precisa entender essas relações que acontecem entre a natureza nas cidades, a gente e o que nós fazemos, né? Quais são essas intervenções que nós fazemos nessa paisagem, como é que a gente trata essa paisagem original. E essas relações, elas trazem imensos desafios, né? A gente vem transformando e erradicando a biodiversidade, os ecossistemas naturais, e com isso a gente vem perdendo os serviços ecossistêmicos, os benefícios dos quais a gente depende para viver, que são dados pela natureza, pela biodiversidade, né? Pelos nossos ecossistemas de suporte. Aqui no Rio, eu acho que é bem interessante a gente entender um pouquinho da nossa urbanização, como a gente foi transformando as paisagens, porque o nosso tema é paisagem, então a gente tem que entender de paisagem, tem que entender dos processos naturais. Né? Então, isso aqui é uma paisagem em 1808, no Rio de Janeiro, onde a gente vê essa paisagem que é assim, com uma geomorfologia bastante dramática, né, com morros íngremes e que vão dar numa planície alagável. Né? E o que nós fizemos durante o século XX foi transformar essa planície alagável numa área absolutamente impermeabilizada. Né? Tirando esse pedaço aqui, que ainda é a Quinta da Boa Vista, né? O resto a gente simplesmente transformou tudo. Né? Então, pode imaginar, a gente vive as consequências disso. Né? São Paulo, a mesma coisa, e as cidades praticamente do país inteiro. Né? E não só nosso país, mas do mundo inteiro.
Aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um ícone da cidade do Rio de Janeiro. Essa imagem, mais ou menos, é vista do Corcovado. Então, a gente vê como era a Lagoa Rodrigo de Freitas antes da ocupação, com a sua restinga, sua Mata Atlântica, né, esses ecossistemas de encosta aqui, né, e a restinga, que também é um ecossistema da Mata Atlântica. E, enfim, não tinha contato permanente com o mar, e a gente foi lá e transformou, reduziu 50%, ainda foi uma sorte, porque o Oswaldo do Cristo queria aterrar tudo para botar uma universidade, porque a água era vista como um grande problema, e com isso foi transformado num grande problema urbano. Mais recentemente, a Barra da Tijuca era assim, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, e com a urbanização, com esse plano modernista que teve, né, a Barra se tornou numa paisagem completamente modificada, não tem mais traço dos ecossistemas originais, né, das restingas e dos manguezais que tinham ali, das matas paludosas que tinham ali, e isso daí é um impacto muito grande. O que a gente vê aqui são verdes assim, que foram introduzidos, a maior parte está sobre garagens, né, que muitas vezes tem 2, 3 andares para baixo, alterando completamente também a paisagem subterrânea, né, os aquíferos, o solo que tinha, enfim, isso daí são impactos assim, tremendos na paisagem. E foram substituídos. O que fizeram com os nossos ecossistemas foi botar jardinzinhos que nem esse, né, onde um monte de almôndegas, né, até a Pitangueira virou uma almôndega aqui, com meia dúzia de espécies, que não oferecem serviços ecossistêmicos, nem para uma abelhinha que um dia esteja lá, porque quando começa a florir, eles vão lá e rapam fora, né? E, em vez de árvores, colocam palmeiras. E as palmeiras não são árvores, não oferecem os serviços ecossistêmicos das árvores. E as crianças ficam sujeitas a um ambiente estéril como esse, né? Que moravam minhas netas. Até meu filho acabou saindo daí de tanto que eu falava que isso daqui era uma péssima infância para elas, porque elas brincavam aqui embaixo, né, num tapetinho de grama plástica, com um monte de brinquedos de plástico que intoxicam as crianças. E para gravar, né, numa cidade que tem um pôr do sol onde todo mundo vai aplaudir lá no verão, lá no Arpoador, tem esse cenário aqui, né, de um palquinho inútil também, né, onde tem um pôr do sol de desenho de criança, né? Muitas crianças, eu inclusive desenhava meu pôr do sol assim, né? A paisagem da criança, né? A gente é levado a ter essas visões, né? E isso é de uma pobreza absurda, né? Um descolamento total com o nosso ecossistema. E é isso que se transformaram as cidades do mundo, né? São todas elas absolutamente parecidas, com impactos enormes, não sobrando nada dos nossos ecossistemas originais, e a biodiversidade está sendo erradicada com uma velocidade imensa, né? Tanto para carro quanto para conduzir água. São paisagens monofuncionais de baixíssimo rendimento, né? Altamente impactantes, na verdade. Isso aqui é uma retificação de uma macro drenagem que foi feita no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em 2016, se eu não estou enganada, e aqui ainda foi construído uma via para automóvel. Então, a gente vê isso em todo lugar, antigo, né? Uma visão muito antiga de ficar livre da água, né? De drenar a água, o que é um problema gravíssimo, porque a gente não manda a água para nenhum lugar, porque chega uma hora que ela vai impactar mais embaixo, né? E a água é o vetor, né? Eu acho que a água é o estruturador do paisagismo ecológico, né? Ela é a bacia hidrográfica, é a nossa unidade de planejamento, e a gente sempre que faz projetos tem que olhar para isso. E aí, para baixa renda, né, para o pessoal que de baixa renda, o que eles oferecem é isso, né? São verdadeiros pombais, isso daí não é humano, né? É tudo concretado, cimentado, isso aqui no Brasil inteiro é igual, né? São áreas aqui, é muito interessante que a gente vê um pedacinho de mata aqui, o resto, aqui provavelmente era um pedaço de mata, né? Foi tirado para botar isso aqui, né? Isso aqui é um lugar que não é um habitat para um ser vivo, né? Então, a gente precisa realmente refletir muito sobre o que está fazendo. E os outros seres vivos que convivem com a gente também ficam sem espaço, que é o caso dessas simpáticas capivaras, né, maravilhosas, mas elas não têm que estar perto da gente, porque elas são vetores de um carrapato que transmite doença. Então, elas não têm que estar em condomínios, vagando pelos gramados ou passando pelas estradas, que é o que muito acontece aqui no Rio de Janeiro, causando acidentes, né? E
aí a gente tem essa cidade que a gente tem construído aí, essa cidade industrial, que tem uma altíssima demanda de recursos, né, de energia e de matéria, entra e sai muita poluição no ar, na água, no solo, muito lixo, né? A gente realmente tem uma cidade que impacta tremendamente esse planeta que a gente vive, né? E a nossa qualidade de vida nas cidades normalmente é muito ruim, né? Principalmente aqui no Brasil. Os desafios são imensos, né? Então a gente tem ilhas de calor, né, urbano, que são impactantes muito forte, né? Agora a gente teve uma onda de calor sufocante, que é uma coisa muito recorrente, ou a gente tem chuvas torrenciais, né, que vão trazer alagamentos, inundações, deslizamentos, essa poluição que eu já falei antes, a perda de biodiversidade que eu já falei antes, a imobilidade urbana, porque quanto mais se constrói pista para carro, nessa visão rodoviarista, pior fica, porque isso aí tem que ser revertido, porque isso também contribui muitíssimo para a elevação da temperatura do planeta, né? Com a emissão de gases de efeito estufa. Isso tudo vai impactar na saúde das pessoas, na sua qualidade de vida e bem-estar, e essa transformação no planeta, né, ela está levando ao degelo, né? Esse aquecimento global está levando ao degelo e dos polos e das grandes geleiras que estão escoando para o mar. E, com isso, o mar está subindo. E, cada vez com ressacas mais frequentes e fortes, a nossa costa também está mudando de desenho, né? Isso tudo é parte do antropoceno, né? Esse novo momento geológico que a gente está vivendo, que tem impactos tremendos, né? Nós somos os vetores da transformação do planeta pela primeira vez na história, né? Tem um ser vivo que faz isso. E, com isso, a gente chega nessa emergência climática, que é absolutamente crítica, né? Nesse momento. A gente está vivendo um desafio de sobrevivência enquanto espécie. Então, a gente vê essa relação muito forte, né, entre o que a gente faz nas cidades e o que acontece com o planeta e como isso volta para a gente também. E aí a gente precisa adaptar as cidades, né? E voltando à ecologia urbana, a gente tem que rever esse modelo, né, de como a gente faz essas intervenções, como os fatores naturais devem ser considerados, né, como os nossos ecossistemas devem ser tratados. Essas relações elas devem ser olhadas agora como que soluções que a gente pode ter, né? Que a gente pode fazer, né? A gente pode deixar a natureza ser a solução, trazer a natureza de volta, essa biodiversidade urbana, essa biodiversidade riquíssima em que a gente está em cima aqui no Sudeste, né? Que é a Mata Atlântica, e outros lugares têm os seus ecossistemas locais, né? Então a gente precisa olhar para essa biodiversidade e resgatá-la, né, por meio desse paisagismo ecológico, trazê-la de volta, né? Esse paisagismo ecológico que tem fundamentos científicos, né? E precisa de muito conhecimento para poder planejar e projetar, né? É um paisagismo multifuncional, em vez de ser monofuncional, que nem aquele gramadinho que eu mostrei para vocês, né? Com umas plantinhas que são estéticas para algumas pessoas, para mim aquilo lá é horroroso, e também, em vez de levar só carro, né, ou em vez de levar só água, então transformar essas ruas e esses canais em áreas ricas em biodiversidade e multifuncionais, onde a gente pode usufruir de várias maneiras. É multiescalar, né? A gente trabalha com várias escalas da bacia hidrográfica, que é a unidade ideal de planejamento, porque é dali que saem as águas, né? E é onde a gente tem que trabalhar com elas e com toda a vegetação que está associada à qualidade da água, porque a vegetação não vive sem a água, e a água de boa qualidade, e a geração, a fábrica de águas é a floresta, né? Então, a gente tem que ter isso em mente o tempo todo. E a gente vai até a escada local, né? Seja no público, que é a calçada, seja no privado, que são as áreas, até mesmo em cima das edificações, né? A própria arquitetura pode ser pode ter um paisagismo ecológico. Então, tem diversos casos, né? Hoje a arquitetura está se transformando, né? Ela praticamente se insere na paisagem, a arquitetura biofílica, né? Essa biofilia, esse sentimento inerente que a gente tem de pertencer à vida. Então, a gente precisa realmente projetar pensando em que serviços ecossistêmicos a gente vai oferecer, e tem uma gama imensa de serviços ecossistêmicos ambientais, né?
e serviços ecossistêmicos diretamente para as pessoas, né? Então, isso aqui, hoje tem estudos de todos os jeitos, né? A ciência está aí ajudando a gente a conhecer mais, a poder projetar melhor, a planejar melhor, e fazer um paisagismo ecológico de melhor qualidade, usando a biodiversidade, né? Empregando a biodiversidade. Que a gente precisa ter toda a cadeia também, né? Desde o viveirista, né? Que vai produzir a muda, até o planejador e até a população que entenda a necessidade de se trabalhar com a vegetação nativa, né, de preferência, né? Não é absoluto, porque algumas outras exóticas adaptadas podem ser muito bem-vindas também, mas a valorizar o que a gente tem, né? Qual é o nosso ecossistema. E aí as soluções baseadas na natureza, que entraram com imenso poder, imensa força hoje na agenda mundial, também das cidades, seja fora das cidades ou nas cidades, para conseguir regenerar as funções que estão sendo perdidas, que já foram perdidas também, regenerar essas funções ecológicas que dão suporte à vida. Então, eu trouxe aqui o que é, né? O que é a solução baseada na natureza, porque muito está se falando. Eu estou ouvindo assim, muita coisa que não é a solução baseada na natureza sendo vendida, né? Sendo passada como solução baseada na natureza. Elas são soluções inspiradas e mantidas pela natureza, elas são custo-efetivas, né? Porque, na verdade, elas saem mais baratas e oferecem múltiplos serviços ecossistêmicos, em vez de fazer as intervenções de engenharia pesada, né? Que são caríssimas. Elas oferecem múltiplos benefícios para as pessoas, né? Sejam eles ambientais, sociais, inclusive econômicos. A nova economia está apontando para isso, o Banco Mundial, os 18 ex-ministros e ex-presidentes do Banco Central que fizeram aquela carta em julho, a Firjan. Eu acho que assim, hoje as soluções baseadas na natureza estão na agenda, né? Então, as soluções baseadas na natureza são justamente trabalhar com os nossos ecossistemas, né, com os processos ecológicos, resgatar isso nos projetos e nos planos. Com isso, elas oferecem mais resiliência, né? As cidades podem ter impactos mais fortes e conseguir segurar, né? Por exemplo, as grandes chuvas reduz sensivelmente as inundações, né? Os alagamentos, os impactos, os deslizamentos, as ilhas de calor. Tudo isso daí vai dando resiliência, mais saúde para as pessoas, né? Então, é extremamente importante a gente pensar nisso, né? Que natureza mais diversa é essa que a gente precisa na cidade? Quais são esses componentes, né, que vão resgatar esses processos e fluxos naturais? E são intervenções sistêmicas, a gente tem que entender a cidade, né, como um sistema, socioecológico, econômico e tecnológico, né? A gente sempre com o ecológico, né, e o social na frente. Então, a gente precisa pensar nessas intervenções de modo sistêmico, sejam elas na escala local, né? A gente precisa entender da onde vem a água, quais são as relações com o verde que tem no entorno, elas precisam estar adaptadas ao contexto local, elas são específicas, feitas no local, né? Quando elas são em escala local, quando é projeto, que normalmente é bom estar inserido num plano, e elas precisam ser eficientes no uso de recursos, né? A gente não usa os recursos que usa normalmente são recursos locais, reuso, então isso é muito importante também. E uma outra coisa, elas precisam ser co-criadas, coproduzidas, trazer todos os atores para entender, para conservar, né? Para que isso seja sustentável ao longo do tempo. Esse aqui é um relatório que saiu em 2015 da União Europeia, que é extremamente interessante, fácil, dá para baixar na internet, e que fala sobre as vantagens, né, e por que a gente precisa das soluções baseadas na natureza, por que a gente precisa investir em inovação e pesquisa, né, inclusive para dar condições de a gente se adaptar e mitigar as mudanças climáticas e manejar o risco, né, que a gente vem falando aí, como a gente está vulnerável, né, a tudo que está acontecendo. Aqui tem um relatório, que fui eu que escrevi, junto com a Carmen Antunha, um livrinho, na verdade, né, que é um caminho para as soluções baseadas na natureza no Brasil, fruto do diálogo setorial Brasil-Europa, né, que saiu ano passado, é fácil de baixar, está na internet, né, numa plataforma chamada Opla.
E, então, tudo que a gente faz, né, na cidade acaba nos beneficiando, né? Quando a gente traz esse verde, tanto que os lugares mais valorizados da cidade são em frente ao parque, em frente à praça, em frente a uma área verde, né? Muito mais valorizados do que quando você tem um monte de cinza, né? Ou de concreto, ou de janelas na sua frente. Então, o benefício é gigantesco, né? E também beneficia o planeta, né? Então, eu acho que esse resgate é muito importante, né? Como a gente tem esse paisagismo ecológico que vai propiciar que a gente tenha cidades regenerativas, né? Onde há uma regeneração das funções ecológicas, onde há o mínimo de entrada de energia e matéria e o mínimo de saída também, né? Porque a gente vai reusar o máximo possível do material. Isso faz parte também de um projeto bem feito, né? Você reutilizar, não trazer coisas de longe, né? Fazer possibilitar com que tenha mobilidade limpa e ativa, né? Para bicicleta e para pedestre, seguro, longe dos carros, né? Investindo em agora transporte de massa é uma discussão que está surgindo com a história da pandemia, com esse desafio da pandemia, né? Que cidade é essa que vai emergir mesmo, né? Então, isso é um momento muito rico de discussão que está acontecendo, e eu acho que esse trabalho do Jeff Hanara é muito interessante, porque ele faz um estudo entre os valores ecológicos, né, o eixo dos valores ecológicos e dos valores sociais. E, então, aqui tem as áreas de baixo valor social e baixo valor ecológico, né, que são áreas que sofreram muitos impactos, né, muito poluídas e que não fazem bem nem para a gente, nem para a biodiversidade, né? Tem os de alto valor ecológico, que a gente vai muito pouco, né? Mas que são fundamentais, né? A gente não precisa estar em todos os lugares. Nas cidades a gente tem baixo valor ecológico, mas de alto valor social, por exemplo, os gramados são desertos verdes, mas em áreas onde a gente precisa usar como para piquenique ou para jogar bola, enfim, para deitar no sol, que em alguns lugares é muito valorizado isso, o gramado é muito bem-vindo, mas ele tem baixíssimo valor ecológico, né? E, e aí a gente precisa chegar em espaços que tenham alto valor ecológico e alto valor social. Então, a gente precisa valorizar como nunca os parques urbanos, acessíveis às pessoas, com qualidade, parques ecológicos, né, que ofereçam múltiplos serviços ecossistêmicos, os jardins produtivos, né, as hortas urbanas, né, a agricultura urbana, os bairros ecológicos. Então, a gente conseguindo conciliar, né, é extremamente importante. Eu vou trazer aqui alguns casos para vocês. Eu vou falar de Estocolmo, né, que é um bairro lá, Hammarby, que é um bairro modelo. Estocolmo é um arquipélago, né? Fica num arquipélago de mais de 1.000 ilhas. Aqui é o centrão de Estocolmo, o lado de cá é o Mar Báltico, e o lado de cá é o Lago Malaren, que é um lago gigantesco, e que supre água doce para Estocolmo e outras regiões da. Aí a gente vai descer, isso aqui era uma área industrial que foi abandonada na beira do Báltico, né? E foi planejada para ser uma cidade modelo, uma cidade simbiótica, né? Symbiote. E foi estruturada pela sua paisagem, né? Pela água, pelo verde, né? Pela conexão que tem com essa reserva que tem aqui atrás. Então, houve todo um processo para regenerar essa paisagem. E aqui tem uma ficha técnica, eu não vou passar por ela, mas ela tem 11.000 unidades projetadas residenciais, mas tem comércio, tem serviços, enfim, fica só a 3 quilômetros do centro, tem um VLT que faz esse transporte, e aqui é o Symbiocity, né? Então aqui tem eles têm todo um conceito, né, bastante forte de sustentabilidade que abrange vários temas, né, para que consiga fechar os ciclos todos. E a gente vê aqui algumas imagens onde foi resgatado esses ecossistemas locais e o ambiente, como ele passa a ser bem cuidado, né, que são wetlands, né, são alagados construídos para tratar a água que escoa das vias para não cair no mar poluindo. Aqui em cima é
aqui embaixo desse morro tem a estação de tratamento dos resíduos, que são colocados nesses dutos, né, que são levados por sucção, e aqui tem um ecoduto também, né, que para transitar, que eu falei que tinha uma conexão com uma área de reserva, então aqui é uma ponte para pessoas e para os animais também poderem transitar e levar, haver uma troca gênica entre o bairro e a reserva, e aí a gente vai para a península, no Rio de Janeiro, né? Vamos voar para o Rio de Janeiro e olhar o nosso modelo, né? Nosso modelo de urbanização em torres, né? Em jardins que não são, enfim, são aqueles jardins que a gente viu ali no comecinho, né? Então, eu acho que aqui eu quero chamar a atenção para o tamanho, né? São 78 hectares em 27 torres residenciais, que são só residenciais, com 18 andares, a maioria delas, né? Daí para cima, e foi projetado para 11 mil habitantes, totalmente dependente de automóvel, e ela teve o início da sua implantação nos anos 2000, né? E é isso, né? Um monte de torre, tem um clube, como todos os condomínios têm, né? Para concentrar as áreas de exercício lá, e encontros sociais, e esse modelo é o modelo mais espalhado pelo nosso país, né? O modelo Flórida, né? Eu morei lá na Flórida durante 8 anos, conheço bem isso. Agora tem um parque ecológico muito espetacular no entorno, acho que vale muito a pena quem for ao Rio conhecer o parque da Península e esse que continua aqui, que é o Melo Barreto, que trabalha com vegetação nativa, com o conceito de ecogênese do Chacel. E aí a gente agora vai fazer uma comparação com um bairro novo, né, que também mesma necessidade da península, né, de expandir a área urbana, que Freiburg tem um plano sempre à frente, né, e eles fizeram esse plano para Vauban, para Rieselfeld, que era um antigo local de esgotamento sanitário com 70 hectares, lembrando que a Península tem 78, né? E aqui é para 12 mil habitantes, com pavimentos até 5, né? Os predinhos são até 5 pavimentos, enfim, tem toda uma preocupação ecológica como base desse projeto, né? Desse paisagismo ecológico que orientou o desenvolvimento desse projeto, que começou em 95. Então, ele fica aqui, né? O centro da cidade está aqui, que é onde tem todo o centro antigo, enfim, e os pontos nodais. Aqui é o centro, aqui é essa área, então a gente vê que tem uma parte de reserva ecológica aqui do lado ainda, e esse aqui era o lugar onde ia o esgoto da cidade. E ali ficou fechado durante 20 anos e voltou uma biodiversidade riquíssima, então eles planejaram essa ocupação, né, estruturada pelas águas e pela paisagem, e que é servida por VLT e extremamente importante, né? Então, eles tiveram essas diretrizes de ocupação focadas na qualidade ambiental, no uso misto, na mobilidade de baixo impacto. Para isso, tem um paisagismo que vai fazer o sombreamento, onde eles vão levar, né, conduzir as bicicletas diretamente para o centro, sem passar perto dos carros, né? Então, tem uma via separada. Eficiência energética, então eles têm painéis solares, que a cidade de Freiburg é conhecida por isso, né? E ainda tem integração social, que é a questão da diversidade, não só a biológica, mas a diversidade social também, né? Então, aqui umas imagens para vocês viajarem um pouquinho comigo aqui. A velocidade é 30 km por hora, que é o máximo que deve se trafegar para que as pessoas tenham segurança. Então, a gente vê que os prédios aqui são todos baixinhos, essa daqui é a rua principal, onde tem o comércio, né, os serviços, e a residência em cima também, e tem um centro de cultura, né, tem um centro cívico, tem uma igreja ecumênica aqui do lado, tem essa parte que é a parte de esportes, aqui embaixo tem quadras poliesportivas, embaixo desse teto verde, aqui é um lugar de gramado para jogar bola, e a gente vê aqui já a estética ecológica em ação, né? E a água entra em todos esses canteiros. Então, tem uma relação com a água muito forte, carro não entra, né? E todas essas áreas pavimentadas são desconectadas,
e criando hábitats distintos, né? Esses gaviões, esses muros de gavião. Aqui veio, o moleque veio buscar a bola do lado de cá, completamente seguro, né? O estacionamento também sempre pensando como é que essa água vai infiltrar no solo, né? Para que ela não reduzir esse escoamento superficial. Então, tem toda uma lógica de manejo de água muito diferente do que a gente está acostumado por aqui. Aqui é aquela via que eu falei que é de bicicleta, né, e de pedestres, que vai direto para a cidade, 9 quilômetros. Aqui é uma biovaleta, né, que coleta a água dessa pista, e aqui tem toda essa margem com a floresta aí do lado, né? Então, o parquinho também é um parquinho biofílico, né, que ele vai lá ver como é que é a natureza, né? Então, proporciona para as crianças uma experiência de contato com natureza de verdade, não é um parquinho de plástico, né? Então, e que desafia a criança, né? Faz com que a criança tenha estímulos que são essenciais para o desenvolvimento, desde piquititico, né? Precisa disso, e uma diversidade também social bastante grande, tem uma parte que é para aluguel, uma parte que é vendida. Então, a gente vê aqui essa estética mesmo ecológica, onde não tem controle da vegetação, assim, não tem uma poda permanente, não tem essa coisa de ficar limpando, né? Então, a biodiversidade é muito mais rica, então a cidade tem uma qualidade de vida absolutamente incrível. Eu liguei para o meu marido quando eu estava lá e falei, ó, vou aprender alemão e vou ficar por aqui, né? Infelizmente não deu, mas é um dos lugares assim que alguns lugares, né, quando eu estive em Seul também eu liguei para ele e falei, daqui eu não saio, vou aprender coreano, é um pouco mais longe, né? Mas enfim, são cidades que estão se reinventando, né? Seul é uma mega cidade. Freiburg é uma cidade média, mas que tem uma qualidade de vida incrível, com uma cultura super pujante, né? E que fica muito perto de tudo porque vai de trem, né? Então, aqui as crianças soltas, né, brincando, aqui a gente vê esse contato com a natureza. Eu vi, junto com a paisagista que me levou para fazer essa visita, foi uma das que projetou esse bairro, né, estruturando esse bairro. A gente viu uma ave, né, um pássaro que estava ameaçado de extinção, e a gente teve a sorte de ver que ele está protegido. E aqui a gente vê a felicidade, né? As crianças, eu fiquei assim muito encantada, né? Uns toquinhos de gente ali de uns 4 anos, andando sozinhos, né? Pelo bairro. Isso aqui é um sonho de consumo, né, para as famílias brasileiras. E a gente vê aí os brinquedos, né? Que tem um bebê com uma criança, e a mãe está do outro lado ali, o pai parece empurrando, no meio de um bosque. Esse bosque está dentro do prédio aqui, né? Tá dentro desse espaço. Então, é um outro conceito de vida, né? Os carros aqui não têm prioridade, todo o material foi reusado, o material que estava no lugar, todos esses jardins são jardins de chuva, né? Eles recebem água, são canteiros pluviais também, que vão, por meio de biovaletas, vão desaguar em lagoas de detenção e retenção de água, né? Aqui a gente vê bem a biovaleta, que acaba sempre sendo escondida pela vegetação. Quando tem água, a vegetação toma conta, e a diversidade biológica e a beleza disso, né? Para mim isso é lindíssimo, né? Comparado com aquela almôndega que a gente viu antes. Aqui é o outro lago que a gente vê, né? Ele é multifuncional, ele acomoda mais água, e quando está baixo é um lugar onde as pessoas podem sentar, contemplar e ter esse momento importantíssimo, né, de contato com a natureza e com a gente mesmo. E a gente vê que isso está dentro aqui é onde vem a biovaleta, que passa aqui por baixo, né? E a água vai infiltrando, né? Reduzindo todo o seu fluxo. Aqui chegamos no finalzinho, né? Onde tem essa lagoa, que é a última, que é de retenção. E aí tem essa parte que é rural, né? Que dá em torno ainda, e aqui dando a volta para sair. E aqui no Rio a gente teve uma experiência super legal ano passado, na Fundação Progresso, né? Então, tivemos a oportunidade de trabalhar, né? Fui convidada para fazer um jardim de chuva nesse espaço cimentado ali da Fundação Progresso, que é um centro cultural aqui no Rio de Janeiro, hiper conhecido. E aí promovi, né? Aqui dá para ver bem, né, o calor supremo que é esse lugar, e era, né? E
inútil, né? Completamente inútil. E aí a gente, eu fui convidada, daí chamei o Pierre e a gente resolveu fazer uma cocriação. Para isso a gente abriu 2 oficinas, a gente começou abrindo, né, para testar a infiltração, fizemos essas 2 oficinas, né, lá, chamando as pessoas que bombaram, né, a gente teve muito, muito... a gente abriu para 30 pessoas, no dia lá eu contei quase 50, teve que sair puxando cadeira, enfim, e foi muito legal, né? Depois a gente teve um outro só para vegetação, e aqui ó, a gente vê as pessoas, né? Desde gente da cidade até estudantes, a gente tinha uma gama impressionante de pessoas interessadas, e depois todo mundo trabalhou em oficina, foi super rico, né? E aí esses resultados foram apresentados no final do dia pelos grupos, e no dia seguinte a gente sentou e trabalhou em cima desse material que foi produzido, e aí saímos lá com um projeto final, né? E saiu todo mundo quebrando, aqui está meu marido, né? Com a marreta, e abrindo mesmo com a britadeira, e o processo da construção desse jardim, né? E aqui também em dias de chuva, que contribuiu bastante para a gente poder ir fazendo testes ao longo, e, e teve esse plantio coletivo, onde a gente vê aí as pessoas, né, com a mão na terra, essa daqui é minha filha, essa daqui é minha netinha, né? Super engajadas aí, lá. E hoje ela é uma pessoa que planta todos os dias, então é muito legal, né? Ela fez 3 anos agora, e fico muito emocionada de ver isso, e ver essa vida brotando onde era um cimentão, né? Então isso é paisagismo ecológico. Aí fizeram essa grade também desenhada pela Fabiana e pelo arquiteto da casa, que me foge o nome agora, e feito na casa, lá na Fundação Progresso, inspirado lá naquela do Iberê, lá de Salvador, e a gente vê a biodiversidade, centenas de espécies, né? Muitas comestíveis, a maioria, aliás, nativas de Mata Atlântica, e muitas comestíveis, e isso daqui é ainda antes de haver o fechamento, né? E assim, foi tomando conta, né? A natureza responde rapidamente, disso a gente transformou num paraíso, né? Vamos ver quando abrir o que vai acontecer, que a gente deve estar uma selva lá dentro, né? E rapidinho, só para trazer Nova York, as cidades estão fazendo, né? Nova York está fazendo mais de 9.000 jardins de chuva, então ela tem um programa muito forte, né? E para isso tudo precisa de paisagistas que saibam fazer, né? A gente está nisso, né? A gente precisa ter essa visão holística e sistêmica, onde embaixo tem a base é a natureza, depois as pessoas e depois as tecnologias. A gente precisa regenerar o nosso habitat para a gente ter qualidade de vida, para ter cidades saudáveis, cidades biofílicas, e é por isso que eu trabalho, né? Por essas 4 pessoinhas que eu amo, as minhas netinhas, que já cresceram muito, né? Mas que 2 estão fora do Brasil, então a última foto que eu tenho delas juntas é essa, né? Que já tem mais de 2 anos que essa aqui foi a primeira que foi embora, depois foi essa aqui, e essas 2 estão aqui no Rio. Então é isso, gente, muitíssimo obrigada.